É muito importante a gente ter em mente que estimular uma criança é maravilhoso, é necessário, mas que o estímulo tem que ser adequado à fase do desenvolvimento. Não adianta eu estimular uma criança cognitivamente com excesso de letras e números quando ela tem 2 anos de idade. O aparelho psíquico dela, inclusive o corpo dela não está preparado ainda para esse tipo de estímulo. Ele vai gerar muito mais ansiedade do que benefício. Da mesma maneira, uma criança de 4 anos, 5 anos, ela ainda não está numa fase de brincadeiras muito competitivas. Ela vai fazer um desenho porque ela quer fazer um desenho, e não importa se o desenho é fiel ao que ela está querendo reproduzir ou não. Não tem desenho mais bonito do que o outro, desenho mais perfeito do que o outro. Essa valorização, né, por o que é mais isso ou mais aquilo, isso não existe, isso não faz parte de um universo que essa criança nessa idade possa compreender. O estímulo nessa idade é muito mais no sentido de contar histórias, inventar brincadeiras, brincar livre. Já na terceira fase, né, que já entra mais, tem mais lugar o cognitivo, o intelecto, né, o mental, sai de um mental da fantasia e vai para um mental do intelectual, que a criança vai aprender a ler, escrever, vai aprender a fazer conta, aí sim já cabe um outro tipo de estímulo, um estímulo mais ligado ao conhecimento do que a fantasia e a imaginação. Isso é extremamente importante, porque muitas vezes a gente enche a criança de atividades, enche a criança de estímulos que não estão adequados àquela fase do desenvolvimento. E, sobretudo, hoje em dia, existe um desejo dos pais de proverem tudo que é possível e mais um pouco, né? É natural. Os pais querem dar o melhor para os filhos. Isso é maravilhoso, isso é legítimo, isso é prova de amor. Porém, se você coloca o seu filho de 5 anos na aula de artes, de futebol, de natação, de balé, de inglês, de Kumon, de não sei o que lá, esse excesso de atividades, a gente vê cada vez mais crianças com menos idade e agendas mais lotadas, como diz um professor amigo meu, com agenda de ministro aos 7 anos de idade. E isso é muito prejudicial para o desenvolvimento da criança, até porque na primeira infância, ainda nas fases em que eu já estou indo para a construção do mundo simbólico ou para a construção desse universo mais voltado para o cognitivo, toda a primeira infância é uma fase em que a criança ainda está se construindo dentro de um continente de afeto, de toque, de segurança. Ela ainda precisa muito desse banho sensorial. Menos do que naquela primeira fase até os 3 anos, mas isso ainda é necessário ao longo de toda a primeira infância. Então, a gente tem que ter atenção a isso, porque a ideia do estímulo está muito ligada ao cognitivo. E quando você aperta a criança no colo e balança um pouquinho com carinho e canta uma música no ouvido dela, ou fica só ali abraçada, respirando, e a criança em contato com o movimento da sua respiração, com os sons do teu corpo, com o som da sua voz, isso é estímulo. Estímulo não é só colocar a música clássica porque ela vai ser melhor na matemática, porque ela ouviu música clássica quando era bebê. Não, tudo é estímulo. Correr na grama é estímulo. Brincar de casinha é estímulo.
Inventar uma história, meu filho adorava quando ele gostava dos 2 tipos de história. Às vezes ele queria que a mamãe contasse uma história que a mamãe lia no livro, ou que a mamãe contava de cor uma história que já era, que ele já estava ouvindo pela milésima vez, a história dos 3 porquinhos. Mamãe, eu quero ouvir a história dos 3 porquinhos. E às vezes ele falava para o pai que ele queria ouvir a história inventada. E o meu marido inventava as histórias mais loucas, misturava todos, o porquinho que misturava com a história da Chapeuzinho Vermelho, e a Chapeuzinho Vermelho, quando chegou na casa da vovozinha, estava a bruxa da Branca de Neve. Ele ia inventando umas histórias loucas e que o Dudu adorava. Isso é estímulo. O estímulo não é só aquilo. Uma amiga minha que ela dizia assim, eu gosto de dar estímulo para deixar a criança inteligente. Existem muitos tipos de inteligência e hoje em dia cada vez mais se valorizam as habilidades socioemocionais. E o estímulo do cognitivo, ele vai estimular um tipo de inteligência, ele é importante, ele é válido no momento certo. Mas os outros tipos de estímulo que são adequados a cada fase do desenvolvimento, eles vão ser os estímulos principais justamente no desenvolvimento das habilidades socioemocionais, no desenvolvimento da autoconfiança, no desenvolvimento da capacidade de pensar fora da caixa. Né, coisas que hoje em dia estão tão valorizadas finalmente, né, que a inteligência não é só um QI, né, a capacidade de resolver problemas matemáticos. Então, isso é crucial, a gente não exagerar nos estímulos, não exagerar nas atividades. O melhor esporte para uma criança fazer é o esporte que ela tem vontade de fazer. A melhor dança é a dança que ela tem vontade de fazer. É super saudável, é super bom tocar um instrumento, praticar uma atividade física, aprender um idioma, tudo isso é maravilhoso. Mas se você oferecer tudo isso ao mesmo tempo para o seu filho, ele vai ficar sobrecarregado. E isso vai ser muito menos benéfico do que se ele tivesse mais tempo para simplesmente ficar em casa e brincar. Brincar livre, sentir o famoso ócio criativo. Né? As crianças hoje em dia precisam ter momentos de falar, e agora, o que eu faço? De que eu brinco? E ela ter que encontrar recursos com as ferramentas disponíveis para criar alguma coisa. Então, a gente tem que ter atenção, não sobrecarregar demais, escolher. E ter alternância. Talvez agora seja o momento em que a criança está com vontade de dançar, então coloca numa dança. Num outro momento, ela está com vontade de aprender a desenhar, coloca para desenhar. Às vezes, nas férias, quer fazer uma oficina de férias de mangá, é um momento, mas não precisa continuar isso como um curso de formação em mangá para o ano inteiro. A menos que esse seja o desejo dessa criança, mas aí ela vai abrir mão de alguma outra coisa, ela vai fazer escolhas, né? E isso é importante também, a criança fazer escolhas. Olha só, você não vai poder ficar no futebol, na natação, no judô e no tênis. Você pode escolher 2. Né? A criança precisa de tempo livre, a criança precisa de tempo para não fazer nada, para descansar, para estar em casa. Isso não é tempo perdido. Ela precisa de tempo até para ver televisão. Vai deixar o dia inteiro vendo televisão? Não. Mas ela também precisa de tempo para ver televisão, ela precisa de tempo para brincar com os bonecos, ela precisa de tempo para simplesmente não fazer nada. E isso faz parte de ser criança, a gente vai ter a vida inteira para ser ocupado. Né, para ter o nosso tempo curto, para ter limitado o nosso tempo de lazer, o nosso tempo de fruição livre. Então, a infância, e sobretudo a primeira infância, é tempo de ter tempo. Então, vamos dar tempo às nossas crianças para que elas tenham tempo de serem crianças.